Vamos continuar a nossa leitura? Hoje nós vamos ler Deuteronômio 9 e 10, Salmos 84, Atos 7. Pai, obrigada pela palavra, Deus, e obrigada por esse momento. Que o Espírito Santo esteja conosco, Pai. Não nos deixe nessa leitura sozinhos. E aquilo, Deus, que não entendermos, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra. Que a palavra, Jesus, se revele a nós de forma clara, Jesus, entendível. Perceptível, Pai, facilitada pelo Espírito Santo. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai. Que a nossa mente e coração estejam receptivos à Tua palavra, receptivos à Tua presença, a esse relacionamento, Jesus. Que o Senhor não seja, Pai, uma pessoa distante, Senhor. Que o Senhor não seja uma pessoa, Jesus, que nós só o procuramos quando precisamos. Que esse relacionamento, Pai, seja parte da nossa vida, como a respiração. Que seja diário, contínuo, Pai. Crescente, que nós tenhamos prazer nesse relacionamento, que nós sintamos saudades, Pai, da Tua palavra, que nós sintamos saudades da Tua presença, Jesus, que nós sintamos saudades, Pai, desse momento, que haja quietude, Pai, dentro de nós, que nós calamos agora todas as outras vozes, as vozes de dúvida, de acusação, de incredulidade, as vozes, Jesus, que nos tiram, Senhor, da Tua presença. Nós nos dedicamos a tantos relacionamentos, Pai, que nos fazem mal. E esse relacionamento com o Senhor é a nossa própria vida, Pai. Não nos deixe, Senhor, sermos impedidos de ter a vida abundante que o Senhor veio para nos dar. E que ela comece através do nosso relacionamento com o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade, Pai. O Senhor é o caminho e nós precisamos voltar para o caminho, Jesus, que é o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor, Pai, que é a nossa verdade e a vida que nós não temos, porque nós estamos longe de Ti, Pai, que a partir da palavra nós tenhamos essa vida abundante, Deus, nesse relacionamento, Pai. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 9 e 10. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem, de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, que hoje que o Senhor seu Deus é que vai adiante de você. Ele é o fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo, tenho observado este povo, e eis que ele é um povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de vocês uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinha feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado.
Então peguei as 2 tábuas e os joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mau aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo bem, até que desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia no monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor, também quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia que eu os conheci. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com a mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 10. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra com as primeiras e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Berote Bené Jacã e foram para Mosera. Ali morreu Arã e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá. E de Gudgodá foram para Jorbatá, terra de ribeiros de água. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levanta-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, os deuses de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível. Ele não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a ele. Sejam fiéis a ele e jurem, somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o seu Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas, que vocês viram com seus próprios olhos.
Quando o pai de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado é o teu nome. Bendito, Pai, santo e glorificado é o teu nome. Oh, Pai, perdoa, Jesus. Salmo 84. Quão amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Atos 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso é de fato assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse-lhe: Saia da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que tinha comprado dos filhos de Amó em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. 40 tiveram de abandoná-lo. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro?
Mas o que agredia o próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta, semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava do Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as suas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem ele edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não havia em casas feitas por mãos humanas. Não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: O céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas dos pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não o guardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes, avançaram contra eles, e expulsando da cidade, o apedrejaram. Há testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Pai, não nos deixa, Senhor, perseguir os seus, Pai. Abre os nossos olhos, Deus. Não nos deixa cegos. Abre os nossos ouvidos, Pai. Não nos deixa surdos. Nos convence, Pai. Nos constrange. Nos convence, Jesus, do pecado, do juízo e da justiça, Pai, e leve essa palavra para aqueles, Senhor, que vão ser convencidos, para que haja conversão, Pai, para que haja, Jesus, um arrependimento genuíno, que possamos, Senhor, mudar o nosso caminho, transformar a nossa vida
e te seguir, Pai, te obedecer, ouvir os teus mandamentos e obedecer. Que não seja, Pai, palavras, Senhor, que cheguem até nós e saiam e nos deixem do mesmo jeito. Que haja transformação onde essa palavra chegar, Pai, a começar por mim. Que haja transformação onde essa palavra chegar, Pai, nos dá coragem e ousadia para ministrarmos, Senhor, com o nosso testemunho, para sermos transformados e ao testemunharmos, Pai, que sejamos aqueles que espelham o Senhor, que mostrem o Senhor, Pai. Que a nossa transformação genuína possa apresentar o Senhor a todos, Pai, que estão à nossa volta. E que aqueles, Pai, que serão convencidos, que a palavra chegue até eles. Eu sei que haverão aqueles, Pai, que não serão convencidos. Mas que essa palavra chegue àqueles que serão convencidos, em nome de Jesus. Que haja transformação, Pai, que haja mudança, que haja conversão e arrependimento. Que possamos nos arrepender e nos transformar, em nome de Jesus. Amém?